Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus. Chegamos agora no capítulo 4. Vamos ler do versículo 23 a 25. Mateus 4, 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome bendito, santo. E mais uma vez nós rogamos a iluminação do Teu Espírito, pois sabemos que além do pregador humano e falível, quando a Tua palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do Seu povo. E mais uma vez rogamos que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, uma das características marcantes dos homens é a curiosidade. Nós somos pessoas profundamente curiosas e os marqueteiros, eles sabem exatamente como aguçar essa curiosidade. É por isso que antes de filmes serem lançados, nós temos trailers. E o objetivo desses trailers é fazer um resumo do filme para que as pessoas tenham interesse depois em assistir o filme completo. Vemos também que algumas empresas que fazem programas de computador, eles também oferecem uma versão de teste, aquela versão que você baixa, então você observa se é aquilo que você quer, para que você tenha uma visão do todo e assim possa então comprar aquilo que você deseja e almeja. Quando nós lemos Mateus iniciando ou começando a falar do ministério de Jesus, aqui no capítulo 4, versículo 23, Mateus vai fazer exatamente isso. Ele apresenta uma visão geral, um sumário do ministério de Jesus, cujo tema era o evangelho do reino, a pregação, o ensino de Jesus, as suas curas gloriosas. Então, de alguma forma, Mateus dá aos seus leitores um vislumbre daquilo que ele ia contar ao longo do seu ministério. Ele vai mostrar de forma gloriosa o que foi o ministério de Cristo aqui na terra, o ministério público de Cristo. Mas antes de adentrarmos nesse texto, vamos relembrar alguns detalhes do contexto. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, chegamos agora no capítulo 4, versículo 23. Nós vimos que até o capítulo 4, nós temos aquilo que nós chamamos, primeiro, as narrativas da infância do Senhor Jesus, onde Mateus vai nos dar detalhes das narrativas da infância, mas agora Mateus então vai mostrar o início do ministério profético do Senhor Jesus, esse ministério de pregação da palavra. E a partir do versículo 23 do capítulo 4, Mateus então vai começar a narrar esse ministério público de Cristo, centrado sobretudo na Galileia, mas que em alguns momentos Jesus então também sai da Galileia, vai para outras regiões como Judeia e Samaria para pregar a palavra. Nós vimos também que Mateus ele estrutura o seu evangelho em 5 grandes discursos. E nós vamos ver que esse grande discurso, nós vamos começar no próximo domingo, está no Sermão do Monte, no capítulo 5, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, antes de narrar esse discurso, esse glorioso discurso, Mateus então faz esse pequeno resumo
do que foi o ministério de Cristo. E é interessante porque no capítulo 9, no capítulo 10, aliás, nós temos o segundo longo discurso de Cristo que Mateus nos oferece, e ele também, no capítulo 9, versículo 35 e 38, ele também faz um outro resumo antes desse segundo discurso. Então, tanto no primeiro discurso como no segundo discurso de Jesus, Mateus usa essa técnica literária, que não era incomum à sua época, de fazer um sumário, um resumo do que foi o ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui esse sumário que Mateus faz não é apenas um resumo do ministério do Senhor Jesus, mas tem grandes implicações teológicas aqui. E aqui nós vemos que Mateus não apenas prepara o cenário para os discursos e as histórias e os momentos que vão seguir no seu evangelho, mas também é uma amostra representativa de tudo que está disponível, daquilo que ele quer oferecer. Ele resume. Então, o capítulo 4, versículo 23 a 25, que nós acabamos de ler, funciona como uma introdução, não apenas desse discurso que vai ser registrado por Mateus no capítulo 5, o famoso Sermão do Monte, mas também para tudo aquilo que vem depois. É uma importante introdução para o próprio ministério de Cristo. É como se Mateus desse um vislumbre aos seus leitores. E nesse vislumbre nós vamos perceber que funciona exatamente como uma espécie de trailer. Porque quando nós olhamos o vislumbre, esse resumo, nós aprendemos que ao longo do Evangelho tem muita coisa aqui. Há muita coisa gloriosa que essa simples introdução vai anunciar para nós. Agora vamos olhar para o texto. Como é que Mateus então estrutura? Observe que esses versículos têm duas partes muito claras. No versículo 23, Mateus faz um resumo do ministério de Jesus, que consistia em três coisas: ensinar, pregar o evangelho do reino e curar. Ele então faz um resumo disso. Segundo, versículo 24 e 25, Mateus vai mostrar a crescente popularidade de Jesus, através das inúmeras doenças que ele curou, no versículo 24, e várias pessoas de muitos lugares, então, vêm para ouvirem Jesus e para, obviamente, serem curadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos no versículo 23, um resumo desse ministério, e no versículo 24 e 25, essa crescente popularidade de Jesus, mediante essas curas e também a sua pregação. Então, se nós tivéssemos que dar um tema do que é que Mateus está falando aqui, se nós tivéssemos que resumir em uma frase, para que nós não esqueçamos o que é que Mateus estava querendo primeiro ensinar aos seus leitores que leram o Evangelho e também a nós hoje. Aqui Mateus está ensinando a respeito, ele está fazendo um glorioso sumário, resumo do ministério peripatético de Jesus. É isso que Mateus está fazendo. Ele está fazendo um glorioso resumo do ministério peripatético de Jesus. Peripatético significa itinerante. Ele está mostrando esse glorioso ministério itinerante de Cristo. E há pelo menos duas ideias aqui. Primeiro, seu ensino, pregação e curas, versículo 23. Em segundo lugar, seu poder e crescente popularidade, versículo 24 e 25. Deixe-me repetir para aqueles que quiserem notar o esboço daquilo que nós encontramos nesses versos, um glorioso sumário do ministério peripatético de Jesus. Primeiro, seu ensino, pregação e curas, versículo 23, versículo 24 e 25, seu poder e crescente popularidade. Vamos analisar em primeiro lugar sua pregação, ensino e curas. Veja a primeira palavra no versículo 23. A primeira palavra é: percorria Jesus toda a Galileia. E a palavra grega que Mateus usa aqui, para esse verbo que nós temos nas nossas versões para percorrer, essa palavra que Mateus usa, ela significa a ideia de mover-se de um lado para outro com significante mudança de direção. Então ele está falando realmente desse ministério peripatético, desse ministério itinerante de Cristo. Jesus, quando ele chega no momento, quando ele sabe, ou seja, logo após ele ser batizado, equipado pelo Espírito Santo, ele então
convoca um pequeno grupo de discípulos, e o Senhor Jesus, como nós vimos na semana passada, e ele então agora começa de forma clara o seu ministério, esse ministério itinerante. Nós vimos que Jesus vai usar Cafarnaum como sendo o seu quartel-general. Ele tinha uma casa em Cafarnaum. Mas a partir de Cafarnaum, e sobretudo daquele lago, que algumas vezes é chamado de Mar da Galileia, mas na verdade era um lago, um grande lago. Então, a partir desse grande lago, Jesus se utiliza muitas vezes de barcos para mover de uma cidade para outra. E Jesus então começa esse ministério itinerante, peripatético, de anunciar, de pregar o Evangelho, e Mateus nos diz por toda a Galileia. Toda a Galileia. Jesus começa a pregar o Evangelho. A Galileia, se você observar, a Galileia naquela época, era uma pequena região que poderia ser resumida a 70 por 40 milhas. Segundo Flávio Josefo, um historiador que viveu uma geração após o Senhor Jesus Cristo, em sua obra Vida, na página 235, Flávio Josefo diz que, na sua época, a Galileia tinha em torno, entre cidades e aldeias, 204 entre cidades e aldeias. Josefo diz que a Galileia tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas. Ou seja, se nós considerarmos esse número de Flávio Josefo, que foi um historiador que viveu um pouco depois do Senhor Jesus Cristo, uma geração após, nós vamos ter mais ou menos uma média de que levaria 3 meses para que Jesus atravessasse, visitando uma média de 2 ou 3 cidades ou aldeias, todas as cidades da Galileia. Era muita gente, muitas cidades, entre cidades e aldeias, para que o Senhor Jesus visitasse. E Mateus então diz que Jesus começa a fazer isso. Ele percorre toda a Galileia, ele começa a visitar essas cidades, possivelmente aldeias. No capítulo 10, Jesus então envia os discípulos, era muita gente para alcançar, então ele então envia os discípulos também, dando autoridade a eles. Jesus então começa o seu ministério. Era necessário anunciar o evangelho do reino, sobretudo às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vemos isso no capítulo 10, Jesus tem um foco especial, sobretudo nas próprias aldeias de Israel. Na Galileia, depois nós vemos que Jesus vai fazer várias incursões em outras partes também do antigo Israel, como na Samaria, como em Samaria e também na Judéia. Mas o alvo principal, o foco primordial do ministério público de Jesus será a Galileia, como Mateus diz, que ele será uma luz ali na Galileia. Mas em que é que consistiu o ministério do Senhor Jesus? Mateus então vai usar 3 palavras que resumem bem esse ministério peripatético de Cristo. Primeiro, de ensinar nas sinagogas. O ministério de Jesus consistia em ensinar nas sinagogas. Segundo, pregar o evangelho do reino. Terceiro, Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Obviamente, Mateus aqui está mostrando a glória não apenas do ministério verbal, da pregação de Cristo, do seu ensino, mas também do seu poder, da sua glória, da sua compaixão. Jesus ensinava, pregava, e Jesus então curava. Essa é a essência do seu ministério. E nós vemos que quando nós estamos lendo Mateus, Mateus sempre está nos ajudando a entender quem de fato era Jesus. Nós vimos que nas narrativas da infância ele começa a mostrar que tudo no ministério de Jesus tem conexões com o Antigo Testamento. Jesus é o novo Israel, ele é o novo Adão, é o Messias prometido, o descendente de Abraão prometido. Mas Jesus também é, por excelência, o sábio. É bom lembrar que esse conceito de sabedoria era muito importante no Antigo Testamento. E o que é o sábio, de acordo com Provérbios? É aquele que teme a Deus e aplica a sua palavra no seu dia a dia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é por isso que nós vamos encontrar no Antigo Testamento vários livros chamados livros que são escritos em formas de sabedoria.
livros sapienciais, Eclesiastes. Nós vamos encontrar o livro de Provérbios, livros de sabedoria, livros que levavam os leitores a refletirem, a buscarem a sabedoria. E o que é a sabedoria? O que é o sábio? Não é o inteligente. O sábio é aquele que aplica a lei de Deus no seu dia a dia. Nas circunstâncias mais diversas, ele é sábio. E no Antigo Testamento nós vemos o grau máximo desse estágio, desse momento de sabedoria, que é exatamente no período de Salomão. Salomão é um homem sábio por excelência. Ele escreve inúmeros provérbios. Há uma descrição gloriosa da grande quantidade de provérbios, de enigmas. Mas Salomão, mesmo em sua glória, em seu apogeu, ele falhou, ele desobedeceu a Deus, não foi um rei perfeito. Mas aqui finalmente nós temos o rei perfeito, o sábio por excelência. E é por isso que o Senhor Jesus começa exatamente nesse ministério peripatético, mostrando a sua sabedoria, ensinando a palavra de Deus. E é por isso que as pessoas, ao ouvirem Jesus, dizem assim: ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém. O próprio Jesus diz, falando dos discípulos, dizendo assim: muitos no Antigo Testamento queriam ver e ouvir o que vocês ouviram. Um grande privilégio ouvir o Senhor Jesus. E Jesus então começou esse ministério de ensinar nas sinagogas. Mas o que eram as sinagogas? O que eram as sinagogas? Quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, nós não vamos encontrar nenhuma referência às sinagogas. E de repente, quando você vira a página do seu livro de Malaquias para Mateus, que já se passou 300, 400 anos, você vai encontrar as sinagogas. Como é que surgiram as sinagogas? As sinagogas, elas surgem exatamente nesse período interbíblico, quando o povo de Israel estava no exílio. Eles não tinham mais o templo, então eles agora se reúnem para adorar a Deus. Eles se centram no estudo da lei, no estudo da palavra de Deus, onde os rabinos, os mestres, os intérpretes da lei começam então a explicar, a falar a palavra de Deus para o povo. E na época do Senhor Jesus, sinagoga nem sempre se referia a um edifício. Ainda que não existisse nenhum edifício, mas que existisse um grupo de pessoas, aquilo era chamado uma sinagoga, uma assembleia de pessoas. Quer existisse um edifício físico, quer não existisse um edifício físico. Através da arqueologia nós temos visto várias dessas sinagogas que têm sido descobertas, como por exemplo a sinagoga de Cafarnaum. Vocês podem pesquisar no Google, ainda que essa sinagoga seja possivelmente do segundo século. Então, as sinagogas eram exatamente esses momentos onde, sobretudo aos sábados, os judeus se reuniam para não apenas adorar a Deus, ou seja, quando eles voltaram do exílio e o templo foi reconstruído, eles mesmo com o templo reconstruído, continuaram ainda com os hábitos, ou com o hábito do exílio, de se reunir nas sinagogas. O que é que eles faziam nas sinagogas? Geralmente, aos sábados, eles iam para adorar e cultuar a Deus, aprender a palavra de Deus. Era comum na época do Senhor Jesus, muitos rabinos, mestres, intérpretes da lei. Nós inclusive sabemos o nome de alguns, por exemplo, Hillel, Shammai, homens que viveram um pouco antes do Senhor Jesus Cristo, homens que ensinaram muitas coisas. Então era muito comum esses rabinos, esses mestres, esses intérpretes da lei. Jesus não era o único, mas nenhum era igual a ele. Ninguém era igual a ele. E Jesus então começa como mestre a ensinar. Era muito comum, quando se chegava um rabino, um mestre, era comum que ele fosse convidado para explicar as escrituras na sinagoga. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas, se você abrir a sua Bíblia. Então, em que consistia essas reuniões na sinagoga? Elas consistiam, obviamente, acima de tudo, em reuniões onde eles estudavam as escrituras. O Evangelho de Lucas, logo no início do Evangelho, no capítulo 4, no versículo 16, quando Jesus
está ali em Nazaré. Ele chega em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Senhor Jesus está lendo em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que é que Jesus fazia nas sinagogas? Aqui nós temos um exemplo disso. Jesus lia as escrituras e Jesus explicava. Mas diferente daqueles rabinos da época que buscavam dar interpretações, Jesus, ele mesmo era o significado das escrituras. E é exatamente isso aqui que deixa as pessoas de Nazaré indignadas, tentam até matar o próprio Jesus. Ele está lendo o livro de Isaías, uma profecia gloriosa, uma profecia messiânica, e ele então lê aquele texto e diz: eu sou esse de que fala o texto de Isaías. Hoje se cumpre as escrituras. Através do seu ministério, Jesus então está cumprindo as escrituras. O ministério de Jesus consistia em visitar essas sinagogas e anunciar o evangelho, não como os rabinos, mas pregar o verdadeiro significado das escrituras, que apontavam para ele mesmo. Jesus era a própria chave hermenêutica para a compreensão das escrituras. Em cada cidade, possivelmente, o Senhor Jesus visitava aquelas sinagogas e anunciava o evangelho. Algumas vezes curava. Esse é o ministério do Senhor Jesus, trazendo lições, aplicações. Mas o texto nos diz que não apenas esse ministério verbal consistia em ensinar. Talvez aqui Mateus é difícil saber se Mateus está fazendo uma distinção clara entre ensino e pregação, porque algumas vezes essas duas coisas estavam bem atreladas. Mas é possível que Mateus esteja pensando aqui no ensino como um convite formal para uma assembleia, onde várias vezes Jesus chegava, era convidado, ele então ensinava. Mas Jesus também, além de ensinar, ele pregava. A palavra grega que Mateus usa aqui é a palavra que significa a ideia de anúncio, proclamação. Talvez Mateus aqui esteja se referindo sobretudo a essa pregação às multidões, mais informal, onde Jesus estava ali nas montanhas, nas praias, nos lugares, diante das multidões, anunciando, pregando o reino de Deus, anunciando o evangelho. Esse era o ministério de Jesus: ensinar, pregar, quer seja a judeus, quer fosse a gentios, multidões. E qual era o tema da pregação de Jesus? O que é que ele falava? Qual era o tema primordial dos sermões de Cristo? Essa é uma pergunta interessante. Do que Jesus falava? Mateus vai nos dizer, observe, voltando lá para Mateus, ele diz que ele pregava o quê? O evangelho do reino. A palavra evangelho é uma boa notícia. Mas o tema central era o reino de Deus. A palavra reino de Deus significa a ideia do governo, da realeza de Deus. Ou seja, a pregação de Cristo era centrada no reino de Deus. Eram mensagens teocêntricas. Eram mensagens centradas em Deus. Ele pregava o evangelho do reino, da grandeza de Deus. Várias e várias vezes nós vemos Mateus falando isso. Observe no capítulo 9, versículo 35, ele vai dizer a mesma coisa. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Essa era a mensagem primordial de Jesus, a mensagem do reino.
A boa notícia do reino. Então essa boa notícia, boa nova, a palavra evangelho significa boa notícia, boa nova, é a mensagem do reino. E que mensagem é essa do reino? Observe que Mateus já tinha antes falado a respeito disso, no capítulo 4, versículo 17, olhe na sua Bíblia, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então é uma mensagem que conclama os homens ao arrependimento dos seus pecados, mas é uma mensagem que mostra a iminência do reino dos céus, do reino de Deus. Toda a mensagem de Cristo será centrada no reino, a mensagem do reino, do governo de Deus, da soberania de Deus. E o que é isso? O que significa essa mensagem do reino? O que é esse reino de Deus? E a ideia do reino não era estranha na época. O próprio Jesus conta a respeito e fala disso em uma parábola, onde um rei manda alguns mensageiros para uma cidade, até que por fim manda o seu próprio filho. E eles então matam. Então a ideia é de um rei, o Deus obviamente que governa todas as coisas, que envia o seu filho, que é rei, obviamente, para trazer uma mensagem. Então era muito comum, quando existiam reinos rebeldes, um rei então enviava um mensageiro para trazer uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Se arrependam, deixem a rebelião e se voltem para mim, se submetam a mim. Então era uma mensagem que trazia graça, mas era uma mensagem que trazia juízo àqueles que não crescem na boa nova do rei. E é exatamente isso que Jesus vem. Ele vem como o próprio Filho de Deus para trazer uma mensagem aos pecadores, uma boa notícia. O rei está mandando uma boa notícia: se arrependam, creiam, se voltem para esse Deus. Mas se vocês se mantiverem rebeldes, sobre vocês permanecerá a ira de Deus. É isso que Jesus diz de forma bem simples, João 3,36, quem crê tem a vida eterna, o que se mantém rebelde não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A mensagem do Evangelho é simples, é uma mensagem de salvação, uma mensagem de juízo. Jesus então começa a trazer, a anunciar a mensagem do reino, a boa notícia. Deus amou pecadores, enviando o seu próprio Filho para trazer essa boa notícia. A boa notícia do reino. Mas que mensagem é essa? O que é o reino de Deus? Jesus fala muitas vezes a respeito disso. E uma das grandes pobrezas hoje é que existem muitas pessoas que frequentam igrejas, mas que não conhecem a própria essência do Evangelho. Eles não sabem o que é a mensagem do reino. E a mensagem do reino é a essência do Evangelho. E o que é essa mensagem? Há pelo menos 5 coisas que Jesus ensina em suas pregações, em seus discursos, em seus ensinamentos a respeito do reino de Deus. São coisas que todo crente precisa saber para entender o que é a mensagem do reino. Em primeiro lugar, Jesus ensina que o reino de Deus é uma realidade presente. E pecadores devem reconhecer o governo de Deus e renderem-se ao seu Filho. Jesus fala, e as Escrituras vão mostrar, a ideia de, obviamente, Deus já governa sobre todas as coisas. Mas agora, quando Jesus vem, Jesus então está cumprindo aquelas profecias do Antigo Testamento. Sobretudo as profecias que Deus havia feito a Davi. Um descendente de Davi seria um rei eterno. E agora então Jesus vem, e com Jesus nós estamos vivendo nos últimos dias. Jesus então vem cumprir aquelas profecias do Antigo Testamento, e a história humana está agora vivendo em seu estágio final. Nós estamos vivendo no último momento da história da redenção. Estamos nos últimos dias. O reino chegou em toda a sua glória. O reino chegou. O reino é iminente. É por isso que em Hebreus, se você abrir sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1 e 2, o autor aos Hebreus vai dizer que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas observe, mas nesses últimos dias,
Ele nos falou pelo Filho. Então, quando Jesus vem, significa que o reino de Deus, essa história da humanidade, ela está no seu estágio final. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Quando os autores do Novo Testamento falam dos últimos dias, eles não estão falando de algo que vai ser próximo à vinda de Jesus. Nós já estamos vivendo. É por isso que João, em sua epístola, vai dizer: filhinhos, sabeis que já é a última hora. Já estamos. E nessa última hora, a mensagem do Evangelho para pecadores, para a humanidade: arrependei-vos, estamos no último estágio. Estamos no último estágio da história da redenção. Esse estágio será finalizado quando o rei voltar pela segunda vez. Jesus, portanto, afirma que o rei havia chegado com ele. Veja Mateus capítulo 12, versículo 28. Mateus 12, 28 diz assim, a palavra do Senhor: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino chegou em toda a sua glória. Em Lucas capítulo 17, Jesus ensina mais a respeito do reino de Deus. Lucas capítulo 17, do versículo 20 em diante, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Veja a pergunta dos fariseus: quando é que vai vir o reino de Deus? Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus havia chegado, e essa obra de pregação, de transformação de pecadores, essa obra que Jesus está realizando, é o estágio final do reino. É preciso crer no rei. Essa era a mensagem de Jesus. O reino de Deus chegou. É hora de arrepender-se. É hora de se voltar para Deus. Estamos no último estágio na história da redenção. Temos que estar prontos para o estágio final quando Jesus voltar. Essa era a pregação de Cristo. Mas em segundo lugar, Jesus vai ensinar que o reino de Deus é uma realidade espiritual. O reino de Deus é sinônimo de salvação daqueles que creem, que experimentam uma transformação total. Quando Jesus fala do reino de Deus, todo judeu sabia o que Jesus queria dizer. Mas eles imaginavam a ideia de um rei que viria tirá-los do jugo, da opressão de Roma. Eles estavam debaixo do Império Romano. E então eles imaginavam um rei libertador, um rei, um Messias guerreiro. Mas agora Jesus vem mostrar que esse reino que ele vem trazer e pregar, ele tem uma realidade, pelo menos nesse primeiro momento, obviamente quando ele voltar pela segunda vez, ele vai trazer juízo e realmente vai reinar sobre todas as coisas, purgar o mal, mas na sua primeira vinda, o seu reino é uma realidade espiritual. Ele vem trazer uma mensagem de salvação. Então todo judeu, grave bem isso, ele achava que estava dentro do reino de Deus. E é isso que João Batista, é por isso que João Batista veio antes como Elias, no poder de Elias, chamando Israel ao arrependimento, dizendo: não, para fazer parte do reino de Deus é preciso crer no Messias. Ele é quem batiza com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo tinha a ver exatamente com essa obra de conversão que Jesus ia realizar mediante o poder do Espírito, convertendo pecadores. É isso que Mateus nos explica, nós já falamos sobre isso. Nós vemos de forma muito clara Jesus explicando isso a Nicodemos. João capítulo 3, versículo 5, diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um homem religioso, era a nata de Israel, conhecia as Escrituras, fazia parte do Sinédrio, mas Jesus diz a ele: para entrar nesse reino de Deus, Nicodemos, não é por nascimento natural, é preciso nascer de novo. O reino de Deus, ele não apenas chegou,
Mas o reino de Deus é uma realidade espiritual, é sinônimo de salvação, transformação, de mudança. As boas novas do reino são uma mensagem de salvação, de mudança radical. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para trazer salvação aos pecadores. É por isso que Jesus conta algumas parábolas, eu acho muito interessante, são parábolas do reino. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13, veja algumas dessas parábolas onde Jesus explica o reino de Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, versículos 44 e 45, Jesus conta duas pequenas parábolas. Vamos ver essas duas pequenas parábolas. Ele diz assim, 44, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Jesus diz, o reino de Deus é o glorioso, ou seja, quem encontra o Messias, encontra a alegria, encontra a coisa mais preciosa na vida, então nada mais vale como o reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus são termos sinônimos no Novo Testamento. Então esse reino de Deus, ou reino dos céus, é algo de muito valor. É uma transformação, é uma obra de salvação. Então quando alguém crê em Cristo, é como encontrar uma pérola. Então você diz assim, nada vale mais do que essa pérola. É como um tesouro, Jesus. Você já imaginou a alegria de alguém de encontrar um tesouro? E é isso que Jesus diz. Transbordante de alegria, o homem então vende tudo. O reino de Deus é isso, essa transformação, onde nada se torna mais importante do que Cristo. Ninguém pode amar o pai ou a mãe ou qualquer coisa mais do que Ele, porque Ele disse que amar seu pai, sua mãe ou qualquer outra coisa mais do que a mim, não é digno de mim. O Evangelho, irmãos, é essa mensagem de que o reino é uma realidade espiritual, mas é a realidade mais gloriosa. Nada é mais glorioso do que o reino. Essa era a mensagem de Cristo. Mas em terceiro lugar, Jesus vai ensinar que o reino de Deus, o reino dos céus, é uma realidade agora na nova aliança abrangente. É bom lembrar que na antiga aliança Deus apenas lida e mostra misericórdia, sobretudo a nação de Israel, é a nação pactual. Mas agora na nova aliança, a igreja de Deus não será mais a igreja formada por judeus, mas também uma igreja que será formada por gentios. É por isso que Mateus é o único evangelho onde aparece a palavra igreja. Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja. A minha igreja. Igreja. Agora o reino de Deus e a mensagem de Jesus é essa. É que agora, quando ele está pregando, ensinando, não apenas judeus vão crer. Nós vamos ver gentios, e é por isso que na história de Jesus, quando Mateus conta, nós vemos magos, gentios, que seguem a estrela. Nós vemos o centurião que crê. Nós vemos a mulher cananeia. Nós vemos gentios que conhecem a mensagem do reino. A mensagem do reino deve ser pregada a todos. É uma mensagem abrangente na nova aliança. Jesus fala isso em Mateus 8:11. Abra sua Bíblia. Capítulo 8, versículo 11. Ele diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, no caso os judeus, muitos serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, nós que somos gentios, vamos ter o privilégio
de sentar à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. E por que nós vamos sentar à mesa? Porque no momento em que o gentio crê em Jesus, Jesus é descrito por Mateus, e nós vimos nos sermões passados, como sendo o novo Israel de Deus. Então agora nós também nos tornamos Israel de Deus. Aquelas promessas do Antigo Testamento que Deus fez para Abraão, para Isaac e Jacó, são também nossas. Jesus está ensinando algo glorioso aqui. Eu e você, de Feira de Santana, ou de onde quer que você nasceu, nós vamos ter o privilégio de sentar lado a lado com Abraão, Isaac e Jacó. Vamos conhecer várias daquelas personagens do Antigo Testamento. Porque Abraão, agora como Paulo diz, ele também é nosso pai da fé. No reino de Deus, e essa mensagem de Jesus começa, ainda que o foco primário, e Mateus mostra isso, seja as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas aos poucos nós vamos vendo no Evangelho Jesus também salvando os gentios. O reino de Deus é uma realidade abrangente. Aquele que crê em Jesus faz parte da igreja, da nova aliança, seja judeu, seja gentio. Essa era a mensagem que Jesus pregava. Quarto lugar, o reino de Deus, Jesus ensina, é também uma realidade orgânica, que cresce de acordo com os desígnios de Deus. É interessante que Jesus várias vezes, ele fala desse crescimento gradual do reino. Por exemplo, nas parábolas do capítulo 13 do reino, vamos voltar para Mateus 13, versículo 24 e 25, diz assim, outra parábola lhe propôs, versículo 31, Mateus 13, 31, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus venham aninhar-se nos seus ramos. Ou seja, aquilo que Jesus estava falando, talvez fosse insignificante dentro do Império Romano, dentro daquele contexto da época, mas o reino de Deus significa essa intervenção de Deus na história, Deus formando um povo, Deus salvando pecadores, Deus buscando através de Cristo os seus eleitos. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 14, vire apenas a sua... no capítulo 13 mesmo aí, a partir do versículo 34, todas essas coisas, disse Jesus às multidões por parábolas, sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus falava em parábolas, por quê? Porque só Deus pode revelar o reino a alguém. O homem em seu estado de pecado jamais vai conseguir entender a mensagem do reino. É por isso que Jesus vem para revelar, salvar essa mensagem. E o reino então começa a crescer, como algo imperceptível, algo espiritual. Deus está formando um povo para si. Aquilo que Jesus começou ainda continua hoje, aqui em Feira de Santana, vai continuar talvez com os nossos filhos, com os nossos netos, se o Senhor Jesus não voltar. O reino de Deus é essa mensagem abrangente, até o dia onde Jesus vai voltar. Nada pode destruir a igreja, nada pode destruir esse governo de Deus. A igreja está crescendo. Os planos de Deus estão sendo cumpridos na história. As ovelhas de Cristo vão ouvir a sua voz. O mistério do reino é a vinda do reino para a história, como uma espécie de adiantamento da sua manifestação final. É o cumprimento gradual, progressivo dos planos de Deus, ainda que nós não experimentemos a consumação ainda. Mas a história está caminhando para esse fim. A história dos homens não está desgovernada. O reino de Deus, Deus está como um rei governando. E a mensagem do Evangelho é exatamente
como essa parábola contada pelo Senhor Jesus, ele vai crescendo, e aos poucos, um dia essa árvore vai ser uma árvore frondosa. Todos estarão debaixo do governo de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O reino de Deus é uma realidade gloriosa, abrangente, orgânica, gradual. Mas, em último lugar, o reino de Deus é uma realidade escatológica. O que significa isso? É que o reino de Deus, ele será plenamente cumprido no futuro. Jesus, ele já trouxe o cumprimento de várias profecias. Mas há muitas coisas que Jesus falou e profetizou que ainda vão acontecer. Então, o reino de Deus, ainda que ele já tenha vindo com Cristo, é na segunda vinda de Jesus que o reino vai ter a sua forma final. É no reino, na vinda de Jesus, que o reino adquirirá a forma final. Jesus fala disso em Mateus 25, 45. Abra sua Bíblia. Mateus 25, 45. Diz assim: então lhes responderá: versículo 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, a ideia de rei, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, observe, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no versículo 41, aos incrédulos: então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Deus planejou toda a história da humanidade, ele planejou que o rei governasse sobre tudo. Então a história, a mensagem de Jesus sempre aponta para esse reino escatológico. Se por um lado o pecado entrou no mundo, a vinda de Jesus como rei mostra exatamente o que Deus irá fazer nesse novo reino escatológico. E é assim que nós temos que entender as curas e os exorcismos de Jesus. As curas de Jesus não eram apenas porque Jesus estava mostrando seu amor e compaixão por pessoas, ou porque Jesus era mais poderoso do que Satanás. Não. Era um vislumbre do reino de Deus. É por isso que quando Jesus envia os discípulos, ele diz assim: eu via Satanás caindo. A cada exorcismo, a cada expulsão, Jesus estava mostrando o seu poder, a destruição final de Satanás. Ou seja, aquele plano de Deus de viver com um povo para sempre, aquilo que não ocorreu no jardim do Éden, o Éden que foi perdido, e Adão foi expulso, e o homem se tornou rebelde como Satanás. A vinda e o ministério de Jesus mostra exatamente como Jesus vai desfazer tudo isso. Ele veio para desfazer isso, para destruir a Satanás, para destruir esses anjos caídos. Em cada cura mostra exatamente o que Deus vai fazer com os nossos corpos, que serão ressuscitados, que serão gloriosos. Em cada ressurreição, Jesus está mostrando que Ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Deus está mostrando um vislumbre de como será o reino, da destruição completa desse reino parasita de Satanás. Um reino não haverá morte, tristeza, doenças ou qualquer outra mazela trazida pelo pecado. Então as curas e os exorcismos que Jesus realizava
Eles tinham um propósito muito claro. E é por isso que nós vemos que tudo que Deus faz tem um propósito. Tanto tinha um propósito no ministério de Jesus, como também no ministério da Igreja Apostólica. É por isso que nós não vemos, quando você lê a Bíblia, você não vê toda hora curas e exorcismos. Você só vai ver 2 picos de curas no Antigo Testamento. Um você vai encontrar no ministério de Elias e Eliseu. E você vai encontrar esse outro pico exatamente no ministério de Cristo. Ou seja, quando Israel está em grandes trevas, Deus mostra o seu poder através de Elias e Eliseu. E agora na nova aliança, e é por isso que João Batista é chamado Elias da nova aliança, através de João Batista, e obviamente João não curou ninguém, mas do ministério de Jesus, nós temos esse outro pico, esse pico final, onde Deus está mostrando essa restauração. A restauração de todas as coisas. Às vezes nós perguntamos, mas por que não acontece muitas vezes? Obviamente nós cremos que Deus cura hoje. Deus tem poder para fazer isso. Mas não naquela proporção, nós não vemos isso. Deus tinha um propósito em tudo isso, era a chegada do reino. Então esses milagres realizados por Jesus, em primeiro lugar, atestavam a sua divindade. Jesus vai dizer isso em João 14, versículo 11, abra sua Bíblia. João 14, 11, diz assim a palavra do Senhor. João 14, 11 diz: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus disse assim, vocês não creem em Deus, creem em mim, vejam as obras que eu realizo. Aquelas obras grandiosas mostravam que Jesus era mais do que um homem. Era o próprio Deus. Ele podia perdoar pecados. Podia dizer a um homem, os seus pecados estão perdoados. Ele era Deus. Então, aqueles milagres de Jesus atestavam a sua divindade. Mas, em segundo lugar, os milagres que Jesus realizava atestavam que ele era o Messias. Havia uma profecia messiânica em Isaías 35, versículos 5 e 11. E em Mateus capítulo 11, abra sua Bíblia, por favor. João Batista está preso. E João Batista manda perguntar se Jesus era realmente o Messias. Ninguém é perfeito, nem João. Talvez naquele contexto ali de prisão, em Mateus capítulo 11, versículo 2 em diante, quando João ouviu do cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E a resposta de Jesus, eu quero que você preste atenção, é baseada em Isaías capítulo 35, versículos 6 e 7. Jesus diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A pergunta é: ele é o Messias? Jesus diz: sim, eu estou cumprindo aquilo que o Antigo Testamento falava. O Messias vai trazer uma mensagem de poder, de libertar cativos, de apregoar o ano aceitável do Senhor, de fazer com que cegos vejam, coxos andem, leprosos sejam purificados. Jesus está cumprindo uma profecia messiânica. Os milagres, os exorcismos mostravam a chegada do reino em seu estágio final, com poder. Mostravam também a misericórdia de Deus com as mazelas produzidas pelo pecado. Jesus então pregava, ensinava, aliás, anunciava essa mensagem do reino, ele então curava. Vamos voltar para Mateus, e Mateus diz que Jesus curava. Mateus 4, 23, no final ele diz assim, pregando o Evangelho, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Obviamente todos que vinham até ele. Não havia nenhuma doença que fosse impossível de ser curada por Jesus.
mostrava o seu poder total e absoluto, esse poder restaurador, que só Deus tem, de dar vida e de restaurar o homem das suas mazelas. Mas em segundo lugar, nós vemos no versículo 24 e 25, esse poder crescente, a popularidade. Mateus diz que a sua fama correu por toda a Síria. Todo mundo ouviu falar de Síria. Nessa época em que Mateus escreveu, a palavra Síria podia ter dois significados. Os romanos chamavam toda aquela região de Israel de a província da Síria. Esse era o termo. Os romanos chamavam a própria Israel, toda aquela região, a província da Síria. Mas é muito possível que Mateus esteja usando o termo Síria para se referir, como os judeus chamavam na época, aquela região que até hoje é a região de Damasco, daquilo que é a Síria hoje. Então, a fama de Jesus, corre por toda a Síria. E Mateus diz que as pessoas trazem doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. A palavra tormento aqui que ele usa no grego é pessoas torturadas. As pessoas então começam a vir até Jesus. Mateus então vai descrever 3 grupos de problemas que ele descreve. Ele fala de endemoniados, pessoas que estavam possessas pelo diabo ou por demônios, e que não tem nada a ver com o que a gente vê muitas vezes pela televisão. É algo sério, significa um controle que em algumas circunstâncias Satanás exerce sobre algumas pessoas, obviamente que não são crentes. Endemoniados, lunáticos, um termo que era muito usado na época para pessoas com problemas muitas vezes mentais, ou pessoas com epilepsia, que muitas vezes eram chamadas também na época de lunáticos, e paralíticos, pessoas que de alguma forma não podiam andar. Ou seja, os casos mais sérios naquele contexto, a possessão demoníaca, os lunáticos, os paralíticos, coisas que ninguém podia fazer. Mateus, em uma frase, diz: e ele os curou. Não havia nada que o poder de Jesus não pudesse alcançar. Aqui Mateus mostra o poder incalculável de Jesus, mas também mostra a sua incalculável compaixão. E é por isso que em Mateus capítulo 9, quando Jesus vê aquela multidão, ele se compadece, como uma multidão que não tinha pastor. E às vezes nós vemos Jesus mesmo, em alguns momentos, exausto, cansado, dormindo no barco. Ele tinha compaixão daquele povo. Ele tinha compaixão daquela multidão. E olha para os discípulos, e olha para a multidão e diz assim: orem a Deus, para que levante mais trabalhadores para a seara. A multidão é muito grande. Era preciso mais trabalhadores. Versículo 25, Mateus nos diz que da Galileia, Decápolis, uma região de 10 cidades próximas, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que visão gloriosa, Jesus em ação. Às vezes eu fico pensando, na sinagoga, pregando o Evangelho, curando pessoas, uma multidão que o segue, uma multidão que segue o Messias, uma multidão em busca das suas palavras e, sobretudo, da sua compaixão. Esse é o vislumbre que Mateus nos dá. Esse é o trailer que Mateus oferece do seu Evangelho. É como se ele dissesse: você imagina isso? Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, pecadores sendo convertidos, ele realizando coisas espetaculares. É por isso que ele diz: bem-aventurados eram aqueles apóstolos que viram, que conviveram, que estiveram perto do Senhor Jesus. Deus estava mostrando a sua misericórdia.
Por que Deus se importa ou deveria se importar com pecadores? Deus poderia deixar o homem a sua própria sorte. Mas a vinda do seu Filho mostra o amor de Deus. O amor que faz com que Ele dê o seu próprio Filho para trazer uma mensagem de salvação para mim e para você. A misericórdia. Isso me fez lembrar de uma história de Napoleão, quando Napoleão estava para matar um jovem, e uma mãe então vai pedir que Napoleão não matasse aquele rapaz. E Napoleão disse: não tem jeito, o que ele fez é muito grave, a pena é capital, ele vai morrer. E aquela mãe diz assim: então eu não peço justiça, eu peço misericórdia. É isso que a mãe diz a Napoleão: eu não peço justiça, eu não estou aqui para pedir justiça. Em outras palavras, a mãe está dizendo: eu sei que ele merece ser morto, eu estou pedindo misericórdia. E Napoleão então teria respondido o seguinte a essa mulher: seu filho não merece misericórdia alguma, minha senhora. Seu filho não merece misericórdia nenhuma. E ela então teria respondido a Napoleão: eu sei disso, meu senhor, mas se ele merecesse, não seria misericórdia. E misericórdia é tudo que eu peço. Se meu filho merecesse, não seria misericórdia. E o que é misericórdia? É quando Deus dá o que nós não merecemos. Nós não merecemos nada. E Jesus está fazendo isso por quê? Misericórdia. Então, esse ministério de Jesus, esse ministério peripatético de Jesus, é um ministério glorioso, mas é um ministério que é continuado pela sua igreja. Esse ministério é continuado pela igreja. E nós vemos isso no final do Evangelho de Mateus, Jesus dizendo no capítulo 28 exatamente isso. 28, 18, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja esse ministério glorioso de Jesus, de boas novas, da mensagem do reino, de salvação, de esperança de vida eterna, de esperança de transformação do nosso corpo. Esse ministério Jesus entregou a nós. Veja que privilégio. Nós, a igreja, é quem exerce hoje esse ministério peripatético, e é por isso que a igreja precisa sair. A igreja não foi chamada para ficar apenas adorando em quatro paredes, não. O rei nos deu toda a autoridade, nos pediu para orar por trabalhadores, por pregadores, obviamente oficiais. Existem aqueles que são ministros do evangelho, que são pregadores por excelência da palavra, vocacionados, ordenados para pregar no culto público. Nós temos que orar para que Deus levante pregadores, pastores. Mas nós também temos que orar para que Deus nos desperte como discípulos, como pescadores de homens, para levarmos essa mensagem. Eu e você, a nossa missão é formar discípulos. Todos nós estamos nessa missão peripatética. Nós somos itinerantes aqui. Então, se alguém perguntar a você, o que você é? Como é que você responde? Eu sou médico. Você está dizendo: não, eu sou um pescador de homens. Nos tempos livres eu sou médico. Eu sou um comerciante. Não, você não é um comerciante. Você é um pescador de homens. Vou começar a pescar, inclusive, os seus funcionários, falando do evangelho para eles. Nos tempos livres você é comerciante. Você é vendedor? Não, eu não sou vendedor. Sou pescador de homens. Eu quero aproveitar cada oportunidade. Quando surgiu a oportunidade, eu vou falar de Cristo para aquela pessoa. Você é um professor? Não, você não é um professor. Você é um pescador de homens. Eu e você.
Nós temos que realizar esse ministério itinerante do Senhor. E é assim que a igreja cresce. A igreja sempre cresceu assim. A igreja cresce e desenvolve, e Deus abençoa quando a igreja se lança ao mundo. Vocês observaram que em nenhum lugar a Bíblia ensina a gente a orar por finanças na igreja? Nenhum. Não há em nenhum texto. O que a Bíblia nos ensina é orar por mais trabalhadores. A Bíblia nos ensina a orar por fidelidade. Homens crentes, discípulos. Porque se existir crentes, discípulos, homens fiéis, homens que pregam o Evangelho, Deus vai sustentar a sua obra, como Ele sempre fez. Se você for um discípulo, você vai ser fiel. Ninguém precisa estar orando para que você faça o dever, porque você já sabe qual é o seu dever. Um discípulo não tem vontade nenhuma, a não ser seguir aquilo que o seu Senhor diz. A nossa tarefa é orar por pregadores, é sair, é trabalhar, é anunciar o Evangelho, é expandir a mensagem do Reino. E Deus, concomitante a isso, vai formar discípulos fiéis, discípulos que contribuem com a obra do Senhor. É esse o ensino. O foco da igreja está, outra aplicação importante, na mensagem do reino. Toda igreja que é centrada em homens é um desastre. Se você vai em um culto e o foco é o pregador, é um homem, é um ministério de música, está tudo errado. O foco da mensagem é o reino de Deus, é a grandeza de Deus. Ele deve crescer, o Messias, como João Batista. Nós temos que diminuir. Os nossos olhos não estão em homens, eles devem estar sempre postos em Cristo. O foco da mensagem está em Deus. O foco da igreja é a pregação. O foco primordial da igreja é a pregação da palavra, é o ensino. Obviamente existem outros ministérios que são importantes, mas o foco primordial é a pregação e a exposição da palavra. Foi assim que os apóstolos fizeram. É isso que Paulo diz. Ele diz assim: eu decidi não saber nada a não ser a Cristo e Cristo crucificado. Observe que na época dos apóstolos não existia teatro. Existia, claro que existia. Os apóstolos viveram no momento áureo do teatro. Quantas vezes os apóstolos no Novo Testamento estão dizendo assim: vamos fazer um teatro para atrair pessoas? Algum exemplo? Ou vamos fazer um grupo musical para atrair as pessoas? Eles estão pregando a palavra. A palavra é a mídia maior. Essas coisas, elas podem até ter um lugar em algumas ocasiões na igreja, mas não são o foco principal. O foco da igreja é a pregação da palavra. Quer seja no culto, quer seja na sua vida, você tem que anunciar o Evangelho. Pregar, falar, abrir a sua boca. Essa é a nossa missão. O foco da igreja é crer no poder de Deus. O poder que Ele tem de transformar pecadores, de dar vida, de termos uma fé viva, verdadeira, pujante. Nós estamos vivendo um momento de grande incredulidade. Grande incredulidade em nosso meio. Os crentes, eles estão doentes, e o primeiro pensamento que vem à mente deles é o remédio. Eu não estou dizendo que é errado tomar remédio, porque Deus, em sua providência, nos dá a medicina. Mas quantas vezes nós nem mesmo pensamos em orar? Tem uma pessoa que está doente ao nosso lado e nós nem mesmo temos a coragem de dizer: deixa eu orar por você, deixa eu clamar por você, deixa eu pedir que Deus abençoe você. Nós estamos vivendo um período de grande frieza, de grande incredulidade, grande falta de fé, grande cegueira espiritual em nossos dias.
As igrejas, os cultos têm se transformado em entretenimento e em shows. E os crentes têm vivido um evangelho onde não são luz, onde eles cada dia se parecem mais com as trevas. Esse evangelho, irmãos, é vida, é entusiasmo, alegria, pregação, anúncio. E nós temos perdido essa luz. E é por isso que muitas vezes a igreja não se expande, não cresce, não se desenvolve. Porque nós estamos mais centrados em nossa própria vida do que nas coisas do Senhor. E a minha oração é que nós, hoje, nessa noite, possamos não apenas pedir a Deus que levante trabalhadores para a seara, mas que você diga: eu, Senhor, apesar de mim, quero trabalhar na tua seara. Na minha profissão, preciso deixar tudo e ser um pastor. Naquilo que você faz, ser um missionário, um pregador, um anunciador, aproveitando as oportunidades, como Paulo diz, prega a palavra, diz a Timóteo, em tempo, fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, crie oportunidade, fale do evangelho. Essa é a nossa missão, é continuarmos esse glorioso ministério do Senhor Jesus, anunciar a mensagem do Reino, para que essa mensagem cresça para a glória de Deus em Feira de Santana. Louvado seja o nosso Deus. Senhor, nós louvamos o teu santo e bendito nome. Pedimos que o Senhor, pela sua bondosa graça e misericórdia, esteja nos levantando como o povo do Senhor, para que venhamos de fato a sermos um povo que anuncia o evangelho. A igreja tem perdido a sua chama, o seu vigor, o seu brilho. E precisamos que mais uma vez a luz do Senhor brilhe, ofusque a nossa pecaminosidade, a nossa mediocridade, o nosso egocentrismo, para que possamos aprender a viver para Cristo e não mais para nós mesmos. Ajuda-nos a recuperar esse evangelho simples, porém profundo do Senhor. Esse evangelho que traz vida e vida em abundância. E se porventura está alguém aqui nessa noite que não conhece a Cristo, que essa também seja uma noite de salvação e transformação para a sua vida. Fica conosco e levanta essa igreja, Senhor. Levanta o teu povo. Tira-nos do nosso marasmo, da nossa mediocridade. Nos faz olhar para os campos e ver que estão prontos para a ceifa. Não há mais tempo a perder. Precisamos colocar o Senhor como prioridade em nossa vida. Ah, quanta energia, quanta força, quanto tempo nós desperdiçamos em nossa vida com coisas fúteis. Que o Senhor nos ajude a dosar, mesmo aquelas coisas que nós fazemos, o entretenimento, a alegria, a diversão, mas nunca deixando de tirar o foco no que é primordial, que é o anúncio do teu evangelho. Formarmos discípulos. Essa é a nossa missão. A nossa missão é sermos exemplo para alguém que vai aprender de nós e que vai seguir também nos nossos passos. Tenha misericórdia da nossa vida. Que possamos ser imitáveis para a glória do Senhor. E é em nome de Jesus que eu te peço. Amém.